então a mulher, ela não pode ser pastora? Eu vou enumerar agora 14 argumentos bíblicos, testificando o porquê a mulher não pode ser pastora. Primeiramente, porque na criação, Deus estabeleceu o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora, como diz em Gênesis 2:18. O ensino da Bíblia com relação a isso pressupõe a autoridade do marido em liderar a sua esposa. O segundo argumento é o que está escrito em Efésios 5:23, que diz: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo o marido o cabeça da mulher, não pode a mulher na igreja ser autoridade espiritual sobre o marido. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram responsáveis em ensinar a lei de Deus ao povo. O terceiro argumento é este, que nunca houve uma sacerdotisa em todo o povo de Deus, em Israel, no Antigo Testamento. A função do sacerdote no Antigo Testamento é a mesma função em que o pastor tem no Novo Testamento. E nós observamos que no Antigo Testamento foram somente homens, sacerdotes, a qual Deus levantou como autoridade sobre o povo. Não existiu nunca uma sacerdotisa em Israel. O quarto argumento é que as mulheres como Débora, Miriam e Ruda, elas profetizaram, mas não durante o culto, e elas não exerceram ensino autoritativo diante do povo. Débora, ela foi juíza em Israel por causa da omissão masculina, mas ela não exerceu, não foi sacerdotisa. Apesar dessas mulheres terem sido usadas por Deus, terem tido dons, profetizado, isso não foi feito durante o culto no templo, e nenhuma delas eram sacerdotes, sacerdotisas, e tinham autoridade sobre a igreja de ensinamento, nenhuma delas. O quinto argumento é que crianças e mulheres, como cabeças, líderes, são juízo de Deus sobre o povo, como diz em Isaías 3:12. Todas as vezes que alguma mulher tentava liderar, ou uma criança liderar o povo de Deus, ali estava mostrando que Deus estava derramando o seu juízo sobre o povo. O sexto argumento é que por mais que Jesus fosse seguido por mulheres que o serviram, ele só escolheu apóstolos homens. O sétimo argumento: os apóstolos seguiram a mesma orientação de Jesus, submetendo a Deus na escolha de Matias no lugar de Judas. Judas se suicida, então eles vão escolher outra pessoa para colocar no lugar de Judas. E haviam mulheres, a própria mãe de Jesus, entre outras mulheres, mas na escolha, eles escolheram outro homem para substituir Judas, que foi Matias. O oitavo argumento é que na escolha dos diáconos, só homens foram indicados para cuidarem das viúvas, que diz em Atos 6:3. O nono argumento é que no Novo Testamento, Priscila, juntamente com Áquila, ensinaram Apolo no particular, não em um culto público, como diz em Atos 18:26. Tomaram-no consigo. O décimo argumento: Paulo ensinou aos coríntios o padrão bíblico em 1 Coríntios 11:3, que diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. O marido é o cabeça da mulher. O marido foi colocado por Deus como o líder da família. Eu queria que no 11º nós abríssemos juntos. Vocês podem deixar marcado aí. E vamos abrir em 1 Timóteo, no capítulo 2. Um pouco para frente. Primeira Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim:
a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine e nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, ela será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, se nós olharmos o início, aí diz o proceder conveniente no culto público. Então, Paulo, ele estabelece que a mulher, durante o culto, ela deveria aprender em silêncio, com toda submissão. E não era permitido que a mulher ensinasse no culto público, e nem exercesse a autoridade de homem, de pastor. Que ela esteja, porém, em silêncio. E ele vai falar o porquê. Por que isso foi determinado por Deus? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado, mas foi a mulher. Ela foi enganada e ela caiu em transgressão. E por isso ela será preservada, a mulher, através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação. Vamos retornar. Em 1 Coríntios 14. O 12º argumento, o porquê a mulher não pode ser pastora. Porque a Bíblia ensina que o bispo, ou presbítero, ou pastor, ou ancião, que na tradução é o mesmo significado, é a mesma coisa. Quando você vê bispo, presbítero, pastor ou ancião, na Bíblia é a mesma tradução. Diz que, entre outras coisas, o pastor, ele deve ser esposo de uma só mulher, e que deve governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É o que está escrito em 1 Timóteo 3. Logo, o pastor tem que ser homem. Mulher não pode ser esposo de uma outra mulher. Aqui diz que o pastor tem que ser esposo de uma só mulher. O único que é qualificado para isso seria um homem. E que governe bem a própria casa. Quem governa a casa? Quem é o líder da casa? Quem é o cabeça da casa? O homem e não a mulher. Logo, o pastor, ele tem que ser homem. O 13º argumento. Os anjos das cartas às 7 igrejas do Apocalipse eram todos pastores, homens. Os pronomes estão todos no masculino. É o que está em Apocalipse 2. O 14º argumento. Não há um livro bíblico escrito por mulher, e nenhuma ordenação em toda a Bíblia, e nem em toda a história da igreja, de uma mulher sendo ordenada sacerdotisa ou pastora. Então não há nenhum livro em toda a Bíblia, dos 66 livros, escrito por uma mulher. Na Bíblia, em toda a história bíblica, não há uma mulher liderando espiritualmente, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Nenhuma delas foram ordenadas, nem sacerdotisa e nem pastoras. E isso não é somente na Bíblia, mas isso decorre em toda a história da igreja. Durante toda a história da igreja, 2000 anos de história após a crucificação de Jesus, nunca existiu uma mulher sendo ordenada pastora.